Boa noite. Hoje estamos dando sequência ao ciclo de palestras do Programa de Educação Continuada da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. Temos a doutora Leda como palestrante hoje, é psiquiatra, e vai nos falar sobre depressão maior, tentativa de suicídio e como que a gente pode abordar no pronto-socorro inicialmente de uma forma mais adequada. Obrigada, doutora Leda. Boa noite. Obrigada eu, Noelle, por poder participar e passar um pouquinho do conhecimento. Então, eu vou falar de uma forma abrangente, assim, dos transtornos depressivos e vou focar no depressão maior e tentativa de suicídio. Então, os transtornos depressivos, ele inclui transtorno disruptivo, da desregulação do humor, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, que é a distimia, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância, medicamento, e transtorno depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado. A característica comum desses transtornos é a presença de humor triste. A característica comum desses transtornos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de uma alteração somáticas e cognitivas, que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. O que difere uma da outra são aspectos de duração, momento ou etiologia presumida. Eu vou falar do transtorno depressivo maior. Então, ele é um problema de saúde pública, figura como a principal causa de incapacitação mundialmente. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que prevalência em torno de 15,5 ao longo da vida. Mais prevalente no sexo feminino, 1,5 a 3 vezes mais do que em homens, e uma das principais causas de suicídio, e altamente tratável. O que é o transtorno depressivo maior, conhecido como TDM? De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, pela quinta edição, DSM-5, por onde a gente se baseia na psiquiatria, para ser diagnosticado com TDM, o indivíduo deve apresentar pelo menos 5 das seguintes sintomas durante a maior parte do dia, quase todos os dias, por no mínimo 2 semanas. Humor deprimido, perda do interesse ou prazer, que a gente chama de anedonia, alterações significativas no peso ou apetite, insônia ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de concentração e pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Aqui nos critérios diagnósticos pelo DSM-5, então, desses 5, dos seguintes sintomas estivessem presentes durante 2 semanas, mas a gente tem que ter ou humor deprimido ou perda do interesse ou prazer. Então, humor deprimido, na maior parte do dia, como eu já falei, em crianças e adolescentes, a gente pode ver como um humor irritável. Então, aquela criança que está muito irritada pode ser um critério diagnóstico. Diminuição do interesse ou prazer, então, coisas que a gente fazia antes, a gente perde esse interesse, né, de fazer. Então, antes eu conseguia sair, me divertir, eu não consigo mais. Perda ou ganho significativo de peso, mas não pode estar fazendo dieta, porque muitas pessoas, às vezes, vêm no consultório e falam que perderam peso, aí quando a gente pergunta, ele estava seguindo uma dieta de algum profissional, e aí acaba confundindo. Insônia ou hipersônia, quase todos os dias, agitação ou retardo psicomotor, então a pessoa fica mais lenta, mais prostrada, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimento de inutilidade ou culpa. Então a gente tem que ter desses sintomas, né, 5 ou mais, para dizer que é um transtorno depressivo maior.
capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, pensamentos recorrentes de morte. Então, desses 9, 5 a gente tem que ter lá para configurar no transtorno depressivo maior. Os sintomas também causam sofrimento, né, que é o critério B, clinicamente significativo, ou prejuízo do funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida. E o episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Então, não pode o paciente por exemplo, fez uso de álcool ou fez uso de abuso de alguma droga e ele ter esses sintomas. Aí não caracteriza um critério. E aí também a gente tem que ver se o paciente está passando por alguma perda, ou por um luto, uma ruína financeira, perda por desastre natural, ou uma doença médica grave, incapacidade, porque isso também não pode caracterizar como critério. Então, se o paciente está num luto, lógico que ele vai ter sintomas de depressivos, mas vai ser por menos tempo. Normalmente, em dias ou algumas semanas, o paciente vai apresentar alguma melhora. Daí o critério D, a ocorrência do episódio depressivo maior não é mais bem explicado por transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante, outro transtorno do aspecto da esquizofrenia e outro transtorno psicótico. Então, também não entra como critério se o paciente tiver um surto psicótico, um transtorno delirante. E também o paciente nunca pode ter um episódio maníaco ou episódio hipomaníaco. Os especificadores. O código. Opa. Para você colocar, né, o código diagnóstico, né, de F32 para transtorno depressivo maior, a gente tem que separar em episódio único ou recorrente, a gravidade dele se é leve, moderado ou grave, porque vai depender muito dessa gravidade para a gente saber como conduzir, né? O que a gente vai fazer na hora que o paciente chega no PS ou chega no seu consultório. Se há presença de características psicóticas, que também a gente mais para frente vai ver sobre usar alguma medicação para isso associado, né? E o estado de remissão, se é parcial ou completa, para ver a abordagem de quando a gente vai parar ou não o tratamento. Os fatores de risco e prognóstico. Tem os temperamentais, que é uma afetividade negativa, que é o neuroticismo, que é um fator de risco bem estabelecido para o início do transtorno depressivo maior. Ambientais, então aquelas pessoas, principalmente na infância, que teve perdas, negligência, maus tratos, disfunções no relacionamento familiar, provavelmente são mais a ter o transtorno depressivo maior. Genéticas e fisiológicas, então os familiares de primeiro grau de indivíduos com transtorno depressivo maior têm risco de 2 a 4 vezes mais elevado a desenvolver a doença do que uma população em geral. Aí, os modificadores do curso. Essencialmente, todos os transtornos maiores não relacionados ao humor aumentam o risco de um indivíduo desenvolver depressão. Os episódios depressivos maiores, que se desenvolvem no contexto de outro transtorno com frequência, seguem um curso mais refratário. Então, uso de substância, ansiedade, transtorno de personalidade borderline estão entre os mais comuns. E os sintomas depressivos que se apresentam podem obscurecer e retardar seu reconhecimento. Condições médicas crônicas ou incapacitantes também aumentam os riscos de episódios depressivos maiores. E doenças prevalentes como diabetes, obesidade mórbida e doença cardiovascular são frequentemente complicadas por episódios depressivos. E esses episódios, eles têm mais probabilidade de se tornar crônico do que os episódios depressivos em pessoas que são saudáveis. O diagnóstico diferencial. Então, às vezes, o paciente vai trazer muita informação que a gente tem que investigar. Então, tem que ver se não é um episódio maníaco, com humor irritável, ou episódio misto. Um transtorno do humor devido a outra condição médica,
um transtorno depressivo ou bipolar, induzido por substância ou medicamento, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno de adaptação com humor deprimido ou simplesmente tristeza. As comorbidades. Outros transtornos concomitantes aos quais o TDM frequentemente ocorre são transtorno por uso de substância, transtorno de ansiedade, que inclui transtorno de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, transtornos alimentares, o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, e o transtorno de personalidade borderline. Então, todos esses transtornos, eles vão também ter o TDM, que é o transtorno depressivo maior. A avaliação. Então, o principal para você diagnosticar um transtorno depressivo maior é uma entrevista clínica. Então, ela é a melhor estratégia que a gente tem para a gente ver se o paciente tem isso ou ele tem outro transtorno associado ou é outra coisa. Então, a gente tem que buscar todas as informações com o maior número possível de informantes. Então, a gente tem que ver quando ele era criança, quando foi adolescente, se teve trauma ou não, falar com os pais, se for adolescente ou criança, na escola, ver se ele passou por bullying, alguma coisa, no local de trabalho também. Então, com crianças menores, a gente utiliza muito assim de dar desenhos para elas, da folha, né, de papel em branco para elas desenhar, fazer brincadeiras, histórias, onde elas percebem que os temas predominantes é de tristeza, abandono, solidão, autocrítica e culpa elevada, até morte e suicídio. Então, quando chega um paciente no pronto-socorro, e normalmente quando é criança e essa paciente fica quietinho, não quer conversar, ou seja, também no consultório, dá um papel para ele, fala para a gente fazer um desenho, porque normalmente ele vai transmitir ali no desenho. Eu já tive pacientes, crianças, quando eu estava estudando, né, na psiquiatria, que chegou ao ponto deles desenhar uma criança enforcada. E foi onde a gente alertou para ver que aquela paciente ela estava pensando em tirar a vida. Então, é muito criterioso a entrevista clínica. Às vezes, um simples gesto do paciente, a gente pode olhar, né, de uma maneira diferente. A avaliação de risco. Então, sempre quando chega um paciente, que mesmo que ele venha até com sintomas de ansiedade, a gente sempre tem que avaliar, né, se tem uma questão de suicídio e automutilação. No transtorno depressivo maior, é muito mais comum, mas sempre que houver um paciente, avalie esses fatores. Então, o fator de risco descrito com mais consistência é a história prévia de tentativas ou ameaças de suicídio. Porém, sempre lembrar que a maioria dos suicídios completados não é precedida por tentativas sem sucesso. Outra característica associada ao risco aumentado de suicídio inclui sexo masculino, ser solteiro, viver sozinho e ter sentimentos proeminentes de desesperança. Mesmo a predominância do transtorno depressivo maior sendo em mulher, a questão do suicídio ela é predominante no sexo masculino. E também a presença de transtorno de personalidade borderline aumenta o risco de tentativas de suicídio futuras. E cerca de 10% dos adolescentes relatam ter comportamento de automutilação, sendo que em alguns casos pode haver associação de pensamento de morte. A automutilação é mais comum em adolescentes do sexo feminino, que alegam buscar alívio do sofrimento, da raiva, da tristeza e da solidão e vazio. Normalmente também, criança ou adolescente, eles sempre vêm com roupas, moletom. Moletões, aí sempre é bom a gente pedir para olhar, porque o paciente sempre tem automutilação. Quando ele vem mais acanhado, de cabeça baixa, não quer muito conversar, pode ter certeza que tem um quadro de automutilação. Falando um pouquinho de suicídio, né? Saindo um pouquinho do transtorno depressivo maior, a gente tem que definir o que é o suicídio de intenção suicida, ideação suicida, tentativa de suicídio,
tentativa abortada de suicídio, letalidade do comportamento suicida e suicídio. Então, intenção suicida é expectativa subjetiva e desejo que um ato autolesivo resulte em morte. Então, a pessoa ela tem aquela expectativa que vai acontecer algo que vai resultar na morte dela. Ideação suicida é o pensamento de servir como agente de sua própria morte. Então, pode variar em gravidade, dependendo das especificidades de planos de suicídio e do grau de intenção suicida. A tentativa de suicídio é um comportamento autolesivo com consequências não fatais, acompanhado de evidências de que a pessoa pretendia morrer. A tentativa abortada de suicídio é o comportamento potencialmente autolesivo com evidências explícitas ou implícitas de que a pessoa pretendia morrer, mas a tentativa foi interrompida antes do dano ocorrido. A letalidade do comportamento suicida é a ameaça objetiva para a vida associada a um método ou ação suicida. E o suicídio é é a morte autoprovocada com evidências explícitas ou implícitas de que a pessoa pretendia morrer. Então, por que que é bom a gente saber diferenciar isso? Por conta da conduta, de como a gente vai conduzir esse quadro. Porque às vezes tem uma pessoa que ela tem a intenção, né, de tirar a sua vida, mas ela não faz o ato. Então, o tratamento vai ser um pouco diferenciado. É diferente de uma pessoa que já tem a tentativa de suicídio. Então, no pronto-socorro ou no consultório, sempre é bom perguntar essas perguntas para o paciente. É um pouco direto mesmo, mas também isso avaliando como a gente vai ter o melhor manejo na conduta do paciente. Então, tem que perguntar se ele sente que sua vida perdeu sentido, se ele pensa que seria melhor morrer, pensa em colocar um fim em sua própria vida, há um plano formulado, se há um método específico que inclua local e hora, se há acesso a meios que possam resultar no suicídio e se ele tem esperança de ser ajudado, e também perguntar se ele arrepende, quando o paciente tenta o suicídio, se ele se arrepende do ato ou não. Porque se ele não se arrepende, a gente tem que ficar numa alerta. Quando ele tem um arrependimento, não precisa ficar tanto nessa alerta. Aqui eu coloquei um manejo para ficar um pouco mais fácil. Então, assim, a gente tem que avaliar na entrevista os fatores de risco e os fatores de proteção. Os fatores de risco são tentativas prévias de suicídio, transtornos psiquiátricos, história familiar, desesperança, impulsividade, gênero, estado civil, ocupação, doenças físicas e traumas da infância. Então, todos esses fatores a gente tem que ficar de alerta. E os fatores de proteção é um suporte social, um suporte familiar, gestação, maternidade, religiosidade, estilo de vida saudável, habilidade em resolver conflitos, acesso restrito a métodos, armas de fogo. Esses são os fatores de proteção. Então, assim, lá no pronto-socorro, chegou um paciente, a gente vai avaliar os fatores de risco e vamos avaliar os fatores de proteção. Se ele tem uma intenção, uma ideação, um plano ou uma letalidade do método, a gente tem que estratificar o risco. Então, se o paciente ele tem um pensamento suicida ocasional, sem plano, a gente vai encaminhar ao profissional de saúde mental ou médico de visitas com intervalos regulares. Então, aqui a gente pode encaminhar o paciente para o CAPS. Mas, por exemplo, existe um paciente que ele entrou no pronto-socorro, que ele estava chorando, estava triste, estava com esse pensamento, falou para um amigo, que estava assim, o amigo levou até o pronto-socorro. A gente viu os fatores de risco ele tinha, porque ele já tinha transtorno psiquiátrico, já tinha tratado no passado, tinha história familiar, ele era do sexo masculino, só que no caso, ele não tinha nenhum suporte social, não tinha um suporte familiar, ele só tinha esse amigo. Então, a gente vai deixar esse paciente sair dali e
e mandar uma cartinha para ele no CAPS? Será que esse paciente vai até o CAPS no outro dia? Então, isso que é importante avaliar no momento que a gente está ali no pronto-socorro ou no consultório. A gente tem que ver se esse paciente ele vai ter condições de ir até o CAPS. Porque se ele não tem condições de ir até o CAPS, a gente precisa que ele passe por uma avaliação psiquiátrica antes dele sair. Isso pensando também em nos respaldar, né? Então, deixar o paciente que ele tem fator de risco, ele não tem fator de proteção, ele tem um pensamento e está depressivo e sem tratamento, a gente precisa encaminhar esse paciente com uma consulta mais breve. Então, assim, cada paciente tem que ser avaliado de uma maneira. Então, outro paciente que chega, ele ali, um paciente das mesmas características, mas ele tem uma família, a família vai levar, vai ficar em vigilância, aí a gente pode liberar esse paciente com a família para procurar o CAPS no dia é, próximo ou procurar um psiquiatra particular. Então, é muito importante que ali na hora que a gente tenha feito essa avaliação, a gente, né, veja se o paciente realmente ele vai dar conta, né, do tratamento ou se não ele vai ficar sem o tratamento. E aí, se um paciente ele tem pensamento suicida, plano de ação, mas sem caráter imediato, a gente tem que encaminhar ao psiquiatra ou médico, agendar consulta o mais breve possível. Nesse caso, a gente encaminharia, e os pacientes de alto risco, pacientes que têm pensamentos suicidas, planos suicidas, meios de execução com caráter imediato, a gente tem que encaminhar para hospitalização imediata. Então, a gente tem que pedir uma vaga para esse paciente. Normalmente, esse paciente aqui, né, ele já chega no pronto-socorro que ele teve uma tentativa, né, já de suicídio, ou ele tem várias tentativas anteriores. É um paciente que a gente já observa que, mesmo ele tendo um suporte familiar, suporte social, o tratamento não está dando certo para ele, e se ele sair ali do pronto-socorro, ele vai fazer o ato novamente. Porque alguns pacientes, eles acabam até falando para a gente que eles não, que eles se arrependem, mas muitos falam para que não ficar ali, porque eles querem cometer o suicídio. Então, para eles, não ter conseguido é um sentimento de frustração. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão falar que eles se arrependem para eles poderem ser liberados e fazer novamente o ato. Então, é muito importante a gente avaliar o paciente nesse momento antes de dar alta para o paciente. Aqui eu vou falar um pouquinho do tratamento. Normalmente, o transtorno depressivo maior tem os tratamentos farmacológicos, os tratamentos não farmacológicos. A gente usa o antidepressivo, que são os tratamentos de escolha no episódio agudo e no tratamento de manutenção, que são a fluoxetina, a sertralina, amitriptilina, venlafaxina, desvenlafaxina, trazodona. A gente sempre escolhe a fluoxetina e a sertralina, que são os ISRS, que são frequentemente os primeiros a serem prescritos devido ao seu perfil de efeito colateral, que é leve. Então, o paciente não sente muito efeitos colaterais, que normalmente toda medicação da área da psiquiatria tem em comum, que é uma náusea, uma dor de cabeça, uma sensação de cabeça pesada, tontura. É, Tem pessoas que têm vômitos, tem pessoas que têm problemas gastrointestinais. Então, tanto a fluoxetina como a sertralina, esses efeitos colaterais, eles são mais leves. Então, sempre a primeira escolha é um deles, quando o paciente nunca fez tratamento. Quando o paciente já fez um tratamento anterior, a gente tem que avaliar o quadro e ver qual melhor medicação para o paciente. O tratamento com farmacológico de 4 a 6 semanas, se não houver resposta da medicação, a gente tem que repensar esse tratamento para ver se a gente vai mudar, associar.
E algumas pessoas, quando o paciente tem alguma coisa psicótica, a gente adiciona um antipsicótico atípico, como a quetiapina, aripiprazol, risperidona e olanzapina. Isso às vezes não é muito usado, mas alguns psiquiatras gostam dessa conduta e acabam usando. Então tem que avaliar mesmo o paciente. O lítio também é uma medicação que é um estabilizador de humor, que a gente usa também para potencializar. Eu vou falar um pouquinho mais à frente dele. O potencializar o antidepressivo. E dá muito certo. Só que o problema do lítio, ele tem a dose terapêutica e também tem a dose tóxica. E os tratamentos não farmacológicos, ele é a psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, existe outras terapias, mas essa é a melhor para o transtorno depressivo maior. Intervenções de estilo de vida, realizar atividade física, manutenção de uma dieta equilibrada e melhorias na higiene do sono. E aí também a gente tem a ECT, que é a eletroconvulsoterapia, que é um tratamento de primeira linha, que pode em todos os casos, porém é especialmente indicado em casos de ideação suicida, sintomas psicóticos, resistência, catatonia e intolerância. A ECT aqui não é muito usada, normalmente ela é feita em ambiente hospitalar, não são todos os lugares de internação psiquiátrica que tem, são alguns. Algumas pessoas nunca ouviram falar, é bem menos usada, mas alguns pacientes optam por isso. Aí aqui o tratamento, a gente tem o antidepressivo de primeira linha, né? Se teve resposta total, a gente mantém ele. Se teve nenhuma resposta, a gente tem que, em 4 a 6 semanas, a gente tem que pensar em substituir por outra medicação de primeira linha também, que são os inibidores lá, os antidepressivos. E se teve uma resposta parcial, a gente pode potencializar ele. Então, pode ter uma resposta parcial, a gente pode usar o lítio, como eu já tinha falado, para potencializar. E também podemos usar aqui os antipsicóticos atípicos, como eu falei no slide anterior. Se tem uma resposta total, a gente faz a manutenção apenas, né, do tratamento do paciente. Agora, se a gente não teve resposta nenhuma. Passou 4 a 6 semanas, a gente vai substituir o antidepressivo por outra medicação de primeira linha. Se a gente teve uma resposta total, a gente mantém o tratamento. Se a gente teve nenhuma, a gente pensa em substituição. Aí a gente tem que avaliar a refratariedade. Aí, se não tiver, substitui também para um mecanismo diferente, ou uma combinação de medicamentos. Se tem uma resposta parcial, a gente potencializa com lítio. Se tem resposta total, uma manutenção. Então, assim, para o paciente que está lá no pronto-socorro, ele chega com crise, ele é um paciente que dá para enviar para o CAPS, nós, clínicos, também podemos já dar um medicamento para o paciente. A gente pode iniciar com antidepressivo se o paciente não toma nada, e encaminhar ele para o CAPS. Por quê? Porque às vezes tem alguns serviços de CAPS que não vai ter uma agenda para o dia seguinte ou para o mesmo dia. Então, o paciente ele já sai com um tratamento. E aí, quando ele chega no CAPS, ele já tem alguns dias de tratamento e o médico do CAPS vai dar apenas continuidade. O que costuma muito ter no pronto-socorro? O paciente chega com queixas depressivas, muitos acabam dando benzodiazepínico, que não é legal. Por quê? Porque o benzodiazepínico, ele tira o paciente da crise, mas ele não faz tratamento, e o paciente acaba tendo dependência dessa medicação. Então, o paciente usa, aí ele trata ali a crise do paciente do momento, aí volta os sintomas novamente, o paciente usa mais um, usa dois, usa três, usa quatro, usa cinco benzodiazepínicos, que são o alprazolam, clonazepam, lorazepam, são essas medicações. E aí o paciente volta
usando vários e não faz tratamento nenhum, em vez de já iniciar um antidepressivo ali para o paciente. Então, assim, no pronto-socorro, voltando aqui um pouquinho. No pronto-socorro, a gente sempre tem que fazer uma avaliação criteriosa do paciente, para que a gente tenha a melhor conduta e não corra risco com esse paciente. Tem alguns pacientes que eles chegam, depois da tentativa de suicídio, eles chegam em surto. Então, o que que a gente tem que, né, fazer com esses pacientes? A gente tem que acalmar esse paciente. Então, normalmente, a gente usa aí o Aldol, né, com uma medicação que a gente vai usar para o paciente para acalmar ele, para depois a gente poder acompanhar, investigar por que que levou o paciente a fazer, né, a ter uma tentativa de suicídio, ou a pensar nisso. Então, no tratamento do transtorno depressivo maior, a gente nunca pode esquecer que o paciente pode ter esse pensamento suicida. Então, nunca deixar de avaliar. Gostaríamos de agradecer a doutora Leda pelas informações, pela excelente aula. Eu tenho só mais uma coisinha. Tá ok. Que eu esqueci de falar. É sempre bem importante lá no pronto-socorro a gente solicitar exames também. Então, hemograma, questão hepática, função renal, tireoide, né? Se tiver disponível, vitamina B12, vitamina D, para a gente sempre descartar, porque alguns sintomas podem ser confundidos, com alguma alteração de exame. E também a gente sempre solicitar uma tomografia ou uma ressonância, se, né, se o hospital tiver, para a gente descartar causas secundárias, como acidente vascular cerebral, neoplasias e outras lesões de massa. É, especialmente em idoso ou casos associados a sintomas neurológicos, porque o paciente também pode chegar que ele teve um surto e aí ele teve uma tentativa de suicídio por isso. Então, a gente sempre bom no pronto-socorro, a gente não esquecer de solicitar exames, seja laboratoriais como um exame de imagem. E mais ainda quando o paciente vem sozinho. Então, às vezes, o paciente aconteceu isso na rua, é trazido pelo SAMU. O SAMU não tem muita informação. Até chegar um familiar, já é bom solicitar. Aqui foi da onde eu, né, tirei as informações. São alguns livros que a gente usa na psiquiatria, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, Manual de Psiquiatria Clínica, o DSM-5, que é o principal livro que a gente usa, e Emergências Psiquiátricas. Muito obrigada, né? Quero agradecer aí. Espero ter ajudado um pouquinho. Eu tentei deixar um pouco mais simples, porque na psiquiatria tem muita informação. Se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser me mandar uma mensagem, eu estou disponível e aberta para responder todas as dúvidas. Queria de agradecer a excelente aula, agradecer a todos que participaram. Lembrar que essa aula vai estar disponível no YouTube e sempre que precisar, eu sei que a doutora Leda vai nos auxiliar em algum momento. Muito Sim, obrigada a todos e tenham uma boa noite. obrigada. Boa noite.